Ela limpava o chão com humildade, invisível para todos, até que o milionário a tratou como uma princesa. Um gesto inesperado que mudou a vida dela para sempre. O despertador tocou às 4:30 da manhã, como todos os dias. Marina Santos abriu os olhos devagar, ainda sentindo o peso do cansaço do dia anterior. O pequeno apartamento de 2 cômodos no bairro Lagoinha estava silencioso. Apenas o ronco leve da geladeira velha quebrava a quietude da madrugada mineira. Ela se levantou sem fazer ruído, tomando cuidado para não acordar sua mãe, Conceição, que dormia no quarto ao lado. A mulher de 52 anos havia passado mais uma noite difícil por causa da artrite que atacava suas articulações, deixando-a praticamente incapacitada para o trabalho. Marina caminhou até a cozinha minúscula e ligou o fogo baixo debaixo da chaleira. Enquanto a água esquentava, olhou pela janela que dava vista para as casas geminadas da vizinhança. O céu ainda estava escuro, mas ela podia ouvir os primeiros ruídos da cidade acordando. Um cachorro latindo ao longe, o motor de um carro passando na rua. Mais um dia, murmurou para si mesma, passando as mãos pelo rosto cansado. Ela preparou um chá de camomila para a mãe e deixou ao lado da cama, junto com os remédios que Conceição tomava pela manhã. Depois, vestiu o uniforme azul marinho da empresa de limpeza. Uma blusa simples e uma calça que já estava desbotada depois de 2 anos de uso. Marina pegou a mochila com seus materiais de estudo da faculdade de enfermagem e verificou se tinha dinheiro suficiente para a passagem de ônibus. Contou as moedas. Exatos 8,50. Era o que restava até receber o salário na sexta-feira. Antes de sair, beijou a testa da mãe, que murmurou um "tenha cuidado, minha filha", ainda sonolenta. O ônibus para o centro da cidade estava lotado, como sempre. Marina conseguiu um lugar em pé perto da janela e apoiou a cabeça no vidro frio, vendo a cidade ganhar vida conforme o sol nascia por trás dos prédios. Belo Horizonte acordava com seu movimento característico. Vendedores ambulantes montando suas barracas, trabalhadores correndo para não se atrasar, o trânsito começando a engrossar nas principais avenidas. Ela desceu na Praça 7 e caminhou por 15 minutos até chegar ao edifício Minas Corporate, um prédio de 30 andares que abrigava algumas das empresas mais importantes da cidade. Era ali que Marina trabalhava há quase 2 anos, limpando os escritórios da madrugada às 7 da manhã. Dona Teresa, a supervisora de 58 anos, já estava na portaria quando Marina chegou. "Bom dia, Marina. Hoje você vai começar pelo 20º andar." O pessoal da Monteiro Investimentos pediu uma limpeza mais caprichada na sala de reuniões. "Sim, senhora. Algum evento especial?" O filho do dono da empresa voltou de uma viagem de negócios. "Parece que vai ter reunião importante hoje de manhã." Marina assentiu e pegou o elevador de serviço até o 20º andar. O corredor estava silencioso e elegante, com piso de mármore que refletia a luz suave dos lustres. Ela sempre se sentia pequena naquele ambiente luxuoso, mas nunca deixava que isso a impedisse de fazer seu trabalho com dedicação. Começou pela recepção, aspirando o tapete e limpando as mesas de vidro. Depois seguiu para as salas menores, organizando as cadeiras e esvaziando as lixeiras. Quando chegou à grande sala de reuniões, parou por um momento para admirar a vista panorâmica da cidade que se estendia através das janelas do chão ao teto. Eram 6:30 da manhã quando terminou a sala de reuniões. Marina estava guardando os produtos de limpeza no carrinho quando ouviu o som do elevador se abrindo no final do corredor. Estranhou, pois os funcionários geralmente só chegavam depois das 8. Gabriel Monteiro saiu do elevador carregando uma xícara de café e uma pasta de couro. Havia dormido apenas 3 horas depois de chegar de São Paulo na madrugada, mas estava acostumado com a rotina puxada desde que assumiu a expansão dos negócios da família para outros estados. Aos 29 anos, ele tinha herdado não apenas o patrimônio do pai, mas também a pressão de manter e aumentar um império que havia levado décadas para ser construído. A Monteiro Investimentos era uma das principais empresas de desenvolvimento imobiliário de Minas Gerais, e Gabriel sentia o peso dessa responsabilidade todos os dias. Ele caminhava em direção ao seu escritório quando viu uma jovem empurrando um carrinho de limpeza pelo corredor. Gabriel já havia passado por ali centenas de vezes de manhã cedo,
mas nunca havia prestado atenção nas pessoas que mantinham o prédio impecável. Marina estava de costas, guardando um frasco de produto de limpeza, quando ouviu passos se aproximando. Virou-se rapidamente e se deparou com um homem alto, de cabelos castanhos e olhos verdes, vestindo um terno escuro bem cortado. Ela reconheceu o tipo. Executivo, provavelmente importante, do tipo que geralmente nem notava sua presença. "Bom dia", disse Gabriel, parando ao lado do carrinho. Marina ficou surpresa. Era raro alguém cumprimentá-la, especialmente alguém que claramente era um dos importantes do prédio. "Bom dia, senhor", respondeu ela, baixando ligeiramente a cabeça. "Você trabalha aqui há muito tempo?" A pergunta a pegou desprevenida. Marina hesitou, não sabendo bem como responder. "Quase 2 anos, senhor." Gabriel notou o desconforto dela e se deu conta de que sua abordagem havia sido abrupta demais. "Desculpe, não quis incomodar. É que eu venho aqui quase todo dia e nunca havia parado para agradecer pelo trabalho que vocês fazem. O prédio está sempre impecável." Marina piscou, surpresa com o comentário. Ela estava acostumada a ser invisível para a maioria das pessoas que circulavam pelo edifício. É meu trabalho, senhor, obrigada." "Gabriel", ele disse, estendendo a mão. "Gabriel Monteiro." Marina olhou para a mão estendida e depois para o próprio uniforme, consciente de que suas mãos estavam úmidas dos produtos de limpeza. "Marina", disse ela, limpando rapidamente a mão na calça antes de cumprimentá-lo. "Marina Santos." O aperto de mão foi breve, mas Gabriel notou a firmeza e a sinceridade no gesto dela. Havia algo na postura de Marina, digna apesar da humildade, que chamou sua atenção. "Você estuda à noite, Marina?" A pergunta a surpreendeu novamente. Como ele sabia disso? "Estudo sim, senhor. Gabriel, enfermagem." "Que legal, deve ser puxado trabalhar e estudar." Marina assentiu, ainda desconfiada da súbita atenção, mas algo na voz dele parecia genuíno. "É sim, mas é o que precisa ser feito." Gabriel percebeu a determinação nas palavras dela e se lembrou de sua própria jornada, mesmo que muito diferente. Ele também sabia o que era carregar responsabilidades pesadas, ainda que de natureza completamente distinta. "Bem, eu vou deixar você terminar seu trabalho. Tenha um bom dia, Marina." "Obrigada, senhor Gabriel. O senhor também." Gabriel seguiu para seu escritório, mas algo daquele encontro ficou em sua mente. Havia uma dignidade natural em Marina que ele raramente via nas pessoas de seu círculo social. Enquanto ligava o computador e verificava os e-mails, se pegou pensando na determinação que vira nos olhos dela ao falar sobre os estudos. Marina terminou de organizar seu carrinho e seguiu para os próximos andares, mas também carregava consigo a estranheza daquele momento. Não conseguia entender por que um homem claramente importante havia parado para conversar com ela, muito menos de forma tão respeitosa. Às 7 horas ela bateu o cartão e pegou o ônibus para a faculdade. Durante o trajeto, olhou pela janela pensando no encontro inusitado. Havia algo diferente naquele homem, uma gentileza que ela não esperava encontrar em alguém de sua posição. Na manhã seguinte, Marina chegou ao trabalho com a mesma rotina de sempre, mas se pegou pensando no encontro do dia anterior. Havia algo no jeito respeitoso como Gabriel a havia tratado que permanecia em sua mente, mesmo tentando se concentrar nas aulas de anatomia que havia assistido na noite anterior. Dona Teresa a direcionou novamente para o 20º andar, mas desta vez para fazer uma limpeza completa nos banheiros e na copa. Marina estava terminando de limpar os espelhos quando ouviu vozes vindas da sala de reuniões. "Os números do 3º trimestre superaram nossas expectativas", dizia uma voz masculina que ela reconheceu como sendo de Gabriel. "Mas precisamos ser cautelosos com a expansão para o Rio." Marina tentou se concentrar no trabalho, mas era impossível não ouvir a conversa. A voz de Gabriel soava firme e decidida, muito diferente do tom gentil que havia usado com ela no dia anterior. Quando terminou a limpeza da copa, Marina estava guardando os produtos quando Gabriel saiu da sala de reuniões, acompanhado de 2 homens mais velhos, provavelmente diretores da empresa. "Marina", ele disse ao vê-la, surpreendendo os acompanhantes. "Bom dia." "Bom dia, senhor Gabriel", ela respondeu, novamente surpreendida por ser reconhecida. Os outros homens olharam curiosos para a interação, claramente não acostumados a ver o jovem empresário conversando com uma funcionária da limpeza. "Gabriel, a reunião com os investidores é em 20 minutos",
disse um dos homens, consultando o relógio. Claro, Roberto, vocês podem ir se preparando, eu já os encontro. Quando ficaram sozinhos no corredor, Gabriel se aproximou de Marina. Como foram as aulas ontem à noite? Marina ficou surpresa que ele se lembrasse do detalhe. Foram bem, obrigada por perguntar. Estamos estudando anatomia humana agora. Deve ser fascinante e desafiador ao mesmo tempo. É sim, às vezes é difícil conciliar com o cansaço do trabalho, mas você não desiste, completou Gabriel sorrindo. Marina assentiu, sentindo uma estranha familiaridade na conversa. Posso te fazer uma pergunta, Marina? Ela hesitou, mas fez que sim com a cabeça. O que te motivou a escolher enfermagem? A pergunta tocou em algo profundo. Marina olhou para as próprias mãos antes de responder. Minha mãe, ela tem artrite reumatoide. Quando era mais nova, eu me sentia impotente vendo ela sofrer e não poder ajudar de verdade. Quero aprender a cuidar das pessoas, fazer a diferença na vida delas. Gabriel sentiu algo se mover dentro do peito ao ouvir a sinceridade na resposta. Havia uma pureza de propósito em Marina que ele raramente encontrava em seu mundo de negócios. Isso é muito nobre, disse ele, e Marina percebeu que não era apenas cortesia. Gabriel? Roberto apareceu na porta da sala de reuniões. Os investidores chegaram. Já vou. Ele se virou para Marina. Tenha um bom dia e boa sorte com os estudos. Naquela tarde, quando Marina chegou em casa, encontrou sua mãe sentada na varanda dos fundos, tomando sol e bordando um pano de prato. Como foi o trabalho hoje, filha? Normal, mãe. Marina se sentou ao lado de Conceição. Mas aconteceu uma coisa estranha. O que foi? Tem um executivo no prédio que, não sei, é diferente dos outros. Ele me cumprimenta, pergunta sobre os estudos. Conceição parou de bordar e olhou para a filha com uma expressão preocupada. Marina, minha filha, você precisa ter cuidado. Homem rico não conversa com mulher pobre sem ter segundas intenções. Não é assim, mãe. Ele parece sincero. Foi isso que eu pensei do seu pai também, disse Conceição, voltando ao bordado com movimentos mais bruscos. Marina sentiu um aperto no peito. Seu pai havia abandonado a família quando ela tinha 15 anos, deixando apenas dívidas e promessas quebradas. Desde então, Conceição desconfiava de qualquer homem que se aproximasse de Marina. Isso é diferente, mãe. Ele só está sendo educado. Espero que sim, filha. Espero que sim. Gabriel estava em seu apartamento na Savassi, cobertura de 300 metros quadrados, com vista para a Serra da Moeda, quando seu celular tocou. Era sua mãe, Valentina Monteiro. Gabriel, querido, você não esqueceu do jantar de amanhã, não é? Ele suspirou, olhando para a agenda repleta de compromissos na tela do computador. Que jantar, mãe? O jantar de apresentação da Isabela Ferreira, filha do desembargador Ferreira, lembra? Uma moça encantadora, formada em Direito Internacional. Gabriel fechou os olhos. Sua mãe estava constantemente tentando apresentá-lo a moças adequadas do círculo social da família. Mãe, eu já disse que não estou interessado nesse tipo de encontro arranjado. Gabriel, você tem 29 anos e precisa pensar em constituir família. A Isabela é perfeita para você. Bonita, inteligente, de boa família. E provavelmente interesseira e superficial como todas as outras, pensou Gabriel, mas não disse em voz alta. Está bem, mãe. Eu vou. Ótimo. É às 8 horas no restaurante Vecchio Sogno. Depois de desligar, Gabriel ficou olhando pela janela do apartamento. Sua vida estava repleta de compromissos sociais vazios, encontros arranjados e conversas sobre negócios. Há meses que se sentia desconectado de tudo aquilo. Foi então que se lembrou de Marina, da sinceridade em seus olhos quando falou sobre o sonho de ser enfermeira. Havia algo refrescante naquela honestidade, tão diferente das pessoas com quem convivia diariamente. Na manhã seguinte, Gabriel chegou mais cedo ao escritório, esperando encontrar Marina novamente. Ele não admitia para si mesmo que havia acordado pensando na conversa do dia anterior. Marina estava limpando as janelas da recepção quando o viu sair do elevador. Dessa vez ele carregava 2 copos de café. Bom dia, Marina. Você toma café? Ela olhou surpresa para o copo estendido em sua direção. Obrigada, mas não posso aceitar. Por que não? Marina olhou em volta verificando se alguém estava vendo. Não é apropriado. Eu estou trabalhando e o senhor está oferecendo um café para uma pessoa que trabalha duro desde a madrugada.
completou Gabriel. Não vejo nada de inapropriado nisso. Ela hesitou, mas acabou aceitando o copo. O café estava quente e tinha um gosto melhor do que qualquer um que ela havia tomado. Obrigada, disse ela, tomando um gole pequeno. Marina, posso te perguntar uma coisa pessoal? Ela ficou tensa, mas assentiu. Você tem família aqui em BH? Tenho minha mãe. É só nós duas. E seu pai? Marina baixou os olhos. Ele foi embora quando eu era adolescente. Gabriel sentiu que havia tocado em um assunto sensível. Desculpe, não queria invadir sua privacidade. Não tem problema. Acontece. Marina tomou outro gole do café. E o senhor? Tem família grande? Meus pais, uma irmã que mora em Londres. Família tradicional mineira, sabe como é? Marina não sabia como era, mas assentiu mesmo assim. Deve ser bom ter todo mundo próximo. Às vezes, disse Gabriel, pensando no jantar da noite anterior com Isabela, que havia passado 2 horas falando sobre suas viagens para a Europa e seus planos de abrir uma boutique com o dinheiro do pai. O senhor não parece muito feliz para alguém que tem tudo, observou Marina, surpreendendo a si mesma com a ousadia. Gabriel a olhou com interesse renovado. Ninguém do seu círculo social ousaria fazer uma observação tão direta. O que te faz pensar isso? Marina corou, percebendo que havia falado demais. Desculpe, eu não deveria ter... Não, está tudo bem. Você está certa. Ter tudo materialmente não significa necessariamente ser feliz. Eles ficaram em silêncio por um momento, bebendo o café enquanto o sol da manhã entrava pelas grandes janelas. Marina, disse Gabriel finalmente, você acha que... Você gostaria de tomar um café de verdade algum dia? Fora daqui, quero dizer. Marina quase engasgou com o café. Eu não acho que seja uma boa ideia. Por que não? Porque somos de mundos muito diferentes, disse ela, devolvendo o copo ainda pela metade. Obrigada pelo café. Gabriel ficou vendo Marina se afastar com seu carrinho de limpeza, empurrando-o com a mesma dignidade que fazia tudo em sua vida. Pela primeira vez em muito tempo, ele havia encontrado alguém que o intrigava genuinamente, e ela havia acabado de deixar claro que não via possibilidade alguma entre eles. Mas Gabriel Monteiro não havia chegado onde estava desistindo facilmente das coisas que considerava importantes. Marina passou o resto da manhã tentando se concentrar no trabalho, mas a conversa com Gabriel ecoava em sua mente. Ela não conseguia entender por que um homem na posição dele demonstrava interesse em conhecê-la melhor. A experiência com o pai havia ensinado tanto a ela quanto à mãe que homens de posses raramente tinham intenções sérias com mulheres de classes sociais inferiores. Quando chegou à faculdade naquela noite, sua amiga Jéssica notou que ela estava distraída durante a aula de fisiologia. Terra chamando Marina, sussurrou Jéssica durante o intervalo. Você está em outro planeta hoje. Marina olhou ao redor do corredor da faculdade, vendo seus colegas, a maioria trabalhadores como ela, que batalhavam para conseguir um diploma e uma vida melhor. Jé, você acha que é possível pessoas de classes sociais muito diferentes se relacionarem? Jéssica arqueou as sobrancelhas. Ela trabalhava como atendente em uma clínica médica e conhecia Marina há 2 anos. Isso é muito específico para ser hipotético. Quem é ele? Marina contou sobre os encontros com Gabriel, omitindo alguns detalhes, mas Jéssica era perspicaz demais. Marina, você está falando de um milionário que trabalha no prédio onde você limpa? Ele não é assim tão diferente. Não é diferente? Jéssica a interrompeu. Mari, o salário de um mês seu não deve pagar nem o almoço dele em um restaurante chique. As palavras da amiga foram como um balde de água fria. Marina sabia que Jéssica estava certa, mas algo na forma como Gabriel a tratava parecia genuíno. Ele me trata com respeito, Jé, como se eu fosse uma pessoa importante. E você é uma pessoa importante. Mas isso não muda o fato de que vocês vivem em realidades completamente diferentes. Enquanto isso, Gabriel estava em seu escritório trabalhando até mais tarde, tentando se distrair com planilhas e projetos. Mas toda vez que olhava para o corredor, se lembrava da manhã e da forma como Marina havia recusado seu convite com tanta firmeza. Seu assistente, Carlos, entrou na sala com uma pilha de documentos. Gabriel, precisa da sua assinatura nesses contratos. E sua mãe ligou 3 vezes perguntando como foi o jantar com a Isabela ontem.
Gabriel suspirou. O jantar havia sido exatamente como esperava. Isabela era bonita e educada, mas sua conversa girava em torno de festas, viagens e compras. Não havia substância alguma. Carlos, posso te fazer uma pergunta pessoal? O assistente que trabalhava com Gabriel há 5 anos assentiu. Você acha que diferenças sociais são uma barreira intransponível para relacionamentos? Carlos pareceu surpreso com a pergunta. Depende das pessoas envolvidas. Por que pergunta? Curiosidade. Gabriel, se posso dar uma opinião, você tem vivido nessa bolha social há tanto tempo que talvez seja a hora de conhecer pessoas diferentes, pessoas reais. Na manhã seguinte, Marina quase esperava que Gabriel não aparecesse no corredor. Parte dela torcia para que ele tivesse desistido da ideia de conversar com ela, enquanto outra parte, que ela tentava ignorar, sentia uma pontada de decepção. Mas às 7 horas, quando estava terminando de limpar a sala de reuniões, ele apareceu. Marina, você tem 1 minuto? Ela se virou, notando que ele parecia mais sério do que nos dias anteriores. Claro. Eu queria me desculpar se meu convite ontem te deixou desconfortável. Não era minha intenção. Marina ficou surpresa com a sinceridade do pedido de desculpas. Não precisa se desculpar. Eu apenas não acho que seja uma boa ideia. Posso perguntar por quê? E por favor, seja honesta comigo. Marina hesitou, mas algo na expressão dele a fez decidir pela verdade. Porque homens na sua posição não têm interesse genuíno em mulheres na minha. E quando tem, geralmente não é com boas intenções. Gabriel sentiu o impacto das palavras como um soco no estômago. Você acha que eu tenho más intenções? Eu não te conheço o suficiente para saber suas intenções, disse Marina, olhando diretamente nos olhos dele. Mas sei que nossa diferença social torna qualquer tipo de relacionamento impossível. E se as diferenças sociais não importassem? Mas elas importam, disse Marina com uma tristeza que Gabriel não esperava. Sempre importam. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras dela. Marina, você já parou para pensar que talvez eu esteja cansado de pessoas do meu meio social? Que talvez eu esteja procurando algo real, algo verdadeiro? E você acha que vai encontrar isso comigo? Perguntou Marina com um tom que misturava incredulidade e uma pontada de esperança que ela tentava esconder. Eu gostaria de ter a chance de descobrir. Marina olhou para ele por um longo momento. Havia algo em seus olhos que parecia sincero, mas sua experiência de vida a fazia ser cautelosa. Eu preciso ir. Minha mãe me espera para o café da manhã. Gabriel assentiu, respeitando sua decisão. Claro. Tenha um bom dia, Marina. Ela pegou seu carrinho e se dirigiu ao elevador de serviço. Mas quando as portas se fecharam, se permitiu fechar os olhos e imaginar por apenas um momento como seria se aquelas diferenças realmente não importassem. Naquele fim de semana, Marina estava ajudando sua mãe a organizar os remédios da semana quando Conceição notou que a filha estava mais quieta que o normal. Marina, você anda diferente. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Marina hesitou. Ela e a mãe sempre conversaram sobre tudo, mas sabia como Conceição reagiria à situação com Gabriel. Mãe, você acredita que pessoas muito diferentes podem se dar bem? Depende do tipo de diferença, disse Conceição, separando os comprimidos em pequenos recipientes. Diferença de personalidade, de gostos, isso pode dar certo. Mas diferença de classe social? Ela fez uma pausa e olhou para a filha. É sobre aquele homem do prédio, não é? Marina assentiu, sabendo que não adiantava tentar esconder nada da mãe. Ele me convidou para tomar um café, fora do trabalho. Conceição parou o que estava fazendo e se virou completamente para Marina. Filha, você lembra como seu pai nos deixou? Ele também era charmoso no início, também fazia promessas. Gabriel não é meu pai, mãe. Não, ele é pior. Ele tem muito mais poder, muito mais influência. O que você acha que vai acontecer quando ele se cansar de brincar de princesa e plebeia? As palavras da mãe doeram, mas Marina entendia de onde vinha a preocupação. E se ele for diferente? E se for sincero? E se não for? Rebateu Conceição. Marina, você trabalhou muito duro para chegar onde está. Não deixe um homem rico destruir seus sonhos. Enquanto isso, Gabriel estava almoçando com seus pais no clube da família, quando o assunto inevitavelmente se voltou para sua vida pessoal. A Isabela é uma moça encantadora,
disse Valentina, cortando delicadamente seu salmão. Ela me perguntou sobre você. Que bom para ela, respondeu Gabriel sem muito entusiasmo. Seu pai, Ricardo Monteiro, um homem de 62 anos que havia construído o império da família do zero, observou o filho com atenção. Gabriel, você parece distante ultimamente. Problemas nos negócios? Os negócios estão bem, pai. É só que... Que o quê? Insistiu Valentina. Gabriel tomou um gole de vinho antes de responder. Vocês acham que o amor pode superar diferenças sociais? Ricardo e Valentina trocaram olhares preocupados. Por que pergunta? Questionou Ricardo. Curiosidade. Gabriel, disse Valentina com o tom que usava quando queria ser persuasiva. Você precisa entender que relacionamentos funcionam melhor quando as pessoas têm backgrounds similares. Mesmos valores, mesma educação, mesmo nível social. Você acha que valores dependem de conta bancária, mãe? Não seja ingênuo, filho, interveio Ricardo. Pessoas de classes sociais diferentes têm expectativas diferentes da vida. Isso gera conflitos. Gabriel pensou em Marina, em sua determinação de estudar enfermagem para ajudar pessoas, em sua dignidade natural, apesar das circunstâncias difíceis. E se a pessoa tiver valores melhores que os nossos, mesmo tendo menos dinheiro? Valentina deixou o garfo no prato. Gabriel, você conheceu alguém? Ele hesitou, mas decidiu pela honestidade. Conheci uma pessoa especial, mas ela tem razão ao dizer que somos de mundos diferentes. Quem é ela? Perguntou Ricardo com o tom de quem estava preparado para investigar a vida da pessoa. Isso não importa. Ela já deixou claro que não há possibilidade entre nós. Ainda bem que ela tem bom senso, murmurou Valentina. Gabriel olhou para os pais, pessoas que amava, mas que naquele momento pareciam incapazes de entender o que ele estava sentindo. Vocês acham que eu deveria me casar com alguém que não me faz feliz só porque ela tem o sobrenome certo? Achamos que você deveria ser realista sobre o que funciona na vida real, disse Ricardo. Paixão passa, Gabriel. Compatibilidade social permanece. Na segunda-feira seguinte, Marina chegou ao trabalho determinada a manter distância de Gabriel. Ela havia passado o fim de semana pensando nas palavras da mãe e chegado à conclusão de que Conceição estava certa. Mas quando estava limpando a recepção do 20º andar, ouviu uma conversa que a fez parar. O Gabriel está diferente, dizia uma voz feminina que ela reconheceu como sendo da secretária do departamento financeiro. Diferente como? Perguntou outra voz. Mais humano. Na semana passada ele cumprimentou a moça da limpeza. Nunca vi ele fazer isso antes. Deve estar passando por alguma fase, riu a primeira voz. Mas é engraçado ver o príncipe descobrindo que pessoas comuns existem. Marina sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Era assim que viam a situação, como uma fase de Gabriel, uma curiosidade passageira sobre como viviam as pessoas comuns. Ela terminou a limpeza rapidamente e evitou passar pelo escritório dele. Mas quando estava saindo, Gabriel a esperava no corredor. Marina, você está me evitando? Estou apenas fazendo meu trabalho. Olha, se é sobre o convite, eu entendo sua recusa, mas não precisamos parar de conversar. Marina olhou para ele, vendo sinceridade em seus olhos, mas também se lembrando das palavras que havia escutado. Gabriel, você tem ideia de como as pessoas veem isso? Ela fez um gesto vago entre eles. Como elas veem o quê? Você conversando comigo. Para elas é apenas o príncipe descobrindo que pessoas comuns existem. Gabriel sentiu raiva das palavras que claramente não eram de Marina. E é isso que você pensa? Marina o estudou por um momento. Não sei mais o que pensar. Gabriel passou os dias seguintes tentando se concentrar no trabalho, mas as palavras de Marina ecoavam em sua mente. Ele começou a notar coisas que antes passavam despercebidas, como seus colegas tratavam os funcionários da limpeza como se fossem invisíveis, como até mesmo ele, antes de conhecer Marina, seguia pelo corredor sem reconhecer as pessoas que mantinham o ambiente impecável. Na quinta-feira, durante uma reunião com investidores, Gabriel estava apresentando os números do último trimestre, quando viu Marina passar pelo corredor através da parede de vidro da sala de reuniões. Ela estava empurrando seu carrinho com a mesma dignidade de sempre, mas havia algo diferente em sua postura, uma tristeza que ele não havia notado antes. Gabriel? A voz de Roberto o trouxe de volta à reunião. Os investidores perguntaram sobre a projeção para o próximo ano. Desculpem,
disse Gabriel voltando a atenção para a apresentação. Como eu estava dizendo, mas sua mente continuava dividida. Quando a reunião terminou, ele tomou uma decisão que o surpreendeu. Gabriel desceu até a portaria e procurou Dona Teresa. Dona Teresa, posso fazer uma pergunta sobre Marina Santos? A supervisora olhou surpresa. Aconteceu alguma coisa, Dr. Gabriel? Não, nada. É que ela parece uma funcionária muito dedicada. Há quanto tempo ela trabalha aqui? Quase 2 anos. É uma das melhores que já tive. Sempre pontual, cuidadosa, respeitosa. E a situação familiar dela? Dona Teresa hesitou, não sabendo se deveria compartilhar informações pessoais. Por que o interesse, se não se importa que eu pergunte? Gabriel percebeu que precisava ser cuidadoso. Estou pensando em fazer uma recomendação para nossa equipe de RH. Pessoas dedicadas merecem oportunidades. Bem, ela mora só com a mãe que tem problemas de saúde. Marina estuda enfermagem à noite e trabalha aqui para se sustentar e ajudar com os remédios da mãe. Gabriel sentiu algo se apertar em seu peito. Ele gastava mais em uma noite de jantar do que Marina provavelmente ganhava em 1 mês. Naquela noite, Marina chegou em casa e encontrou sua mãe na cozinha, mexendo uma panela com certa dificuldade devido à artrite. Mãe, você deveria ter me esperado para fazer o jantar. Está tudo bem, filha. Como foram as aulas hoje? Tivemos prática de curativos, foi interessante. Marina pegou uma colher e ajudou a mexer o feijão. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro. Quando você conheceu meu pai, você realmente acreditou que ele ficaria? Ou sempre soube que era temporário? Conceição parou de mexer a panela e olhou para a filha. No início eu acreditei. Seu pai era charmoso, me fazia sentir especial. Mas com o tempo, percebi que eu era mais um passatempo para ele do que algo sério. Como você percebeu? Ele nunca me levou para conhecer a família dele. Nunca me incluiu nos planos para o futuro. E quando apareceu uma oportunidade de emprego em São Paulo, ele simplesmente foi embora. Marina absorveu as palavras da mãe em silêncio. Por que está perguntando isso de novo, Marina? Porque eu acho que talvez esteja cometendo o mesmo erro que a senhora cometeu. Na sexta-feira de manhã, Gabriel chegou ao escritório determinado a ter uma conversa honesta com Marina. Ele a encontrou limpando as janelas da recepção, mas dessa vez não havia o usual bom dia trocado entre eles. Marina, podemos conversar? Ela continuou limpando a janela sem olhar para ele. Estou trabalhando. Só vai levar 1 minuto. Marina finalmente se virou, mas sua expressão estava mais fria do que ele havia visto antes. O que você quer, Gabriel? A pergunta direta o pegou desprevenida. Eu quero entender por que você está me tratando como se eu fosse seu inimigo. Eu não estou te tratando como inimigo. Estou sendo realista. Realista sobre o quê? Marina deixou o pano de chão e se virou completamente para ele. Gabriel, você quer mesmo saber a verdade? A verdade é que você vive em um mundo onde gasta mais em uma refeição do que eu ganho trabalhando uma semana inteira. A verdade é que suas secretárias falam sobre você conversando comigo como se fosse uma curiosidade engraçada. A verdade é que não importa o quão gentil você seja, eventualmente você vai voltar para o seu mundo e eu vou continuar no meu. Gabriel sentiu cada palavra como um golpe. E se eu disser que não quero voltar para esse mundo? Então eu diria que você está se iludindo, respondeu Marina pegando o pano de volta. Pessoas como você não abandonam privilégios por pessoas como eu. Você está me julgando sem me conhecer. Estou me protegendo, disse Marina, olhando diretamente nos olhos dele. Porque diferente de você, eu não posso me dar ao luxo de me machucar. Gabriel ficou parado no corredor vendo Marina se afastar. Pela primeira vez, ele realmente entendeu a profundidade do abismo que existia entre eles. Não apenas de dinheiro, mas de experiências de vida, de possibilidades, de riscos que cada um podia ou não se permitir correr. No fim de semana, Gabriel fez algo que nunca havia feito antes. Caminhou pelas ruas do centro de Belo Horizonte, observando a cidade de uma perspectiva diferente. Viu pessoas esperando ônibus lotados, famílias inteiras dividindo uma pizza na praça, jovens estudando em bancos públicos porque não tinham onde mais ir. Foi quando parou em frente a uma faculdade particular no centro e viu Marina saindo do prédio, carregando uma mochila desgastada e conversando com uma amiga. Ela parecia cansada, mas havia um brilho em seus olhos quando falava, provavelmente sobre algo que havia aprendido. Gabriel ficou observando de longe,
vendo Marina pegar 2 ônibus diferentes para chegar em casa, enquanto ele havia estacionado sua BMW a apenas 2 quadras dali. Foi naquele momento que a realidade das palavras de Marina o atingiu completamente. Eles realmente viviam em mundos diferentes e ele havia sido ingênuo ao achar que isso não importava. Na segunda-feira, Marina chegou ao trabalho determinada a manter a rotina normal. Ela havia passado o fim de semana estudando para uma prova importante e tentando não pensar em Gabriel. Mas quando chegou ao 20º andar, encontrou algo inesperado na recepção. Um envelope com seu nome escrito à mão. Marina olhou em volta para verificar se alguém estava vendo antes de abrir o envelope. Dentro havia uma carta escrita em uma caligrafia elegante. Marina, você estava certa sobre nós vivermos em mundos diferentes. Eu fui ingênuo ao achar que isso não importaria, mas quero que você saiba que os dias que passamos conversando foram os únicos em muito tempo em que me senti conectado com algo real. Você me fez perceber coisas sobre mim mesmo e sobre o mundo que eu nunca havia notado. Por isso, eu gostaria de fazer algo por você. Não como um favor ou por pena, mas como reconhecimento do seu valor. Nosso departamento de RH está procurando uma assistente administrativa. É um trabalho que pagaria 3 vezes mais do que você ganha agora e te permitiria estudar durante o horário comercial, se necessário. Não é caridade. Você é mais inteligente e dedicada que muitas pessoas que conheço com diplomas universitários. Se você estiver interessada, procure a senhora Helena no RH. Ela não sabe que foi minha sugestão. Obrigado por me mostrar o que é dignidade real. Gabriel. Marina leu a carta 3 vezes, sentindo uma mistura de emoções que não conseguia definir. Raiva por ele tentar resolver seus problemas com dinheiro. Tristeza por perceber que aquilo era realmente um adeus. E, para sua própria surpresa, uma pontada de esperança pela oportunidade descrita. Ela dobrou a carta e a colocou no bolso, terminando seu trabalho em silêncio. Durante toda a manhã, ficou pensando se Gabriel realmente entendia o que aquela oferta significava para ela, ou se era apenas sua forma de aliviar a consciência. Quando estava saindo, se deparou com Gabriel esperando pelo elevador principal. Por um momento, seus olhos se encontraram, mas Marina apenas assentiu brevemente e seguiu para o elevador de serviço. Gabriel a viu partir e se perguntou se havia feito a coisa certa. Talvez a oferta de emprego fosse vista por ela como condescendência, mas ele genuinamente acreditava que Marina merecia a oportunidade. Naquela tarde, Marina estava na faculdade quando Jéssica notou que ela estava mais distraída que o normal. Mari, você nem tocou no seu sanduíche. O que aconteceu? Marina contou sobre a carta e a oferta de emprego. Jéssica ouviu tudo em silêncio antes de falar. Marina, você percebe que isso é uma oportunidade incrível? Eu sei, mas aceitar seria... não sei. Seria como admitir que ele estava certo ao tentar me salvar. Ou seria como aceitar o que você merece, disse Jéssica. Mari, você é uma das pessoas mais inteligentes que conheço. Se essa oportunidade apareceu por causa dele, e daí? O importante é que você tenha as qualificações para aproveitar. E se for apenas pena? E se não for? E se for reconhecimento genuíno? Marina passou a noite toda pensando na conversa com Jéssica. Pela manhã, tomou uma decisão que a surpreendeu. Antes de começar o trabalho, Marina desceu ao departamento de RH e procurou a senhora Helena. Bom dia. Eu soube que vocês têm uma vaga para assistente administrativa. A senhora Helena a olhou de cima a baixo, claramente surpresa. Você tem experiência administrativa? Não formalmente, mas sou organizada, pontual e aprendo rápido. Estou cursando enfermagem à noite e preciso de um horário que me permita estudar. Helena consultou alguns papéis em sua mesa. Bem, a vaga existe. Você teria que fazer uma entrevista e um teste básico de conhecimentos gerais e informática. Eu gostaria de tentar. Certo. Pode voltar aqui amanhã às 2 da tarde. Quando Marina saiu do RH, seu coração estava batendo forte. Ela havia dado o primeiro passo em direção a uma mudança que poderia transformar sua vida completamente. Mas, no fundo, sabia que, independente do resultado da entrevista, aquilo marcava definitivamente o fim do que quer que tivesse existido entre ela e Gabriel. Marina passou a noite toda estudando para a entrevista. Ela revisou informática básica, praticou respostas para possíveis perguntas
e escolheu cuidadosamente a única roupa social que possuía, uma blusa branca e uma saia preta que havia comprado para as formaturas da faculdade. Na manhã seguinte, ela cumpriu sua rotina normal de limpeza, mas havia algo diferente em seus movimentos. Uma determinação nova, uma energia que não estava lá antes. Gabriel chegou ao escritório mais cedo que o normal. Ele não sabia se Marina havia considerado a oportunidade, e uma parte dele estava ansiosa para descobrir. Quando a viu no corredor, notou imediatamente a diferença em sua postura. "Bom dia, Marina." Ela parou e se virou para ele. Pela primeira vez em dias, não havia frieza em seus olhos. "Obrigada", disse ela simplesmente. Gabriel entendeu que ela havia lido a carta. "Você vai tentar. Hoje à tarde tenho entrevista. Marina, eu quero que você saiba que..." "Gabriel", ela o interrompeu suavemente, "se eu conseguir essa vaga não vai ser por causa de você. Vai ser porque eu mereço." Ele sorriu pela primeira vez em dias. "Eu sempre soube que você merecia." Às 2 horas da tarde, Marina estava sentada na sala de entrevistas do RH, sentindo-se estranha, por estar naquele prédio como candidata a funcionária, não como faxineira. A senhora Helena conduziu uma entrevista profissional, fazendo perguntas sobre experiência, objetivos e disponibilidade. Marina respondeu com honestidade e confiança, surpreendendo a si mesma com sua própria segurança. "Marina, posso perguntar o que te motivou a se candidatar para essa vaga?" "Estou cursando enfermagem e preciso de um trabalho que me permita conciliar estudos e renda. Mas, além disso, acredito que tenho habilidades organizacionais e interpessoais que podem contribuir para a equipe." "Você tem conhecimento em informática?" "Básico, mas aprendo rápido. Uso computador na faculdade para pesquisas e trabalhos." Helena fez algumas anotações. "Bem, Marina, você seria responsável por organizar agendas, receber clientes, fazer relatórios simples e dar suporte administrativo geral. O horário seria das 8 às 17 horas, com 1 hora de almoço. Teríamos flexibilidade para você sair mais cedo em dias de prova. O salário inicial seria 2.400 dólares por mês." Marina tentou não demonstrar o choque. Era exatamente 3 vezes mais do que ganhava como faxineira. "Quando vocês precisam de uma resposta? Se você estiver interessada, pode começar na segunda-feira que vem. Vamos fazer um período de experiência de 3 meses. "Eu aceito", disse Marina sem hesitação. Quando saiu da entrevista, Marina se sentiu como se estivesse flutuando. Ela havia conseguido. Por mérito próprio, havia conseguido uma oportunidade que mudaria sua vida e a de sua mãe. Naquela noite, quando chegou em casa, encontrou Conceição preparando o jantar com dificuldade. "Mãe, senta. Eu termino isso. Você chegou mais cedo hoje." "Mãe, eu tenho uma notícia." Marina contou sobre a entrevista e a nova oportunidade. Conceição ouviu tudo em silêncio, com lágrimas nos olhos. "Filha, isso é maravilhoso. Mas... e o homem do prédio? Ele tem algo a ver com isso?" Marina pensou cuidadosamente na resposta. "Ele me alertou sobre a vaga, mas eu conquistei por mérito próprio. A entrevista foi justa, mãe. Eles me contrataram porque viram que eu tenho capacidade. Tenho orgulho de você, Marina. Sempre tive." Na segunda-feira seguinte, Marina chegou ao edifício Minas Corporate, vestindo sua roupa social e carregando uma pasta emprestada por Jéssica. Era estranho entrar pela porta da frente, cumprimentar o porteiro como funcionária, não como prestadora de serviços. O departamento administrativo ficava no 15º andar. Sua mesa era simples, mas tinha um computador novo e uma vista parcial da cidade. Marina se sentou na cadeira e teve que se beliscar para ter certeza de que não estava sonhando. Durante a manhã, ela aprendeu sobre os sistemas da empresa, conheceu os colegas e recebeu suas primeiras tarefas. Era um trabalho completamente diferente do que estava acostumada, mas descobriu que tinha facilidade natural para organização e atendimento. Gabriel soube através de Helena que Marina havia começado no novo emprego. Ele deliberadamente evitou passar pelo 15º andar, querendo dar a ela espaço para se estabelecer sem sua presença complicando as coisas. Mas na quarta-feira, durante o almoço, eles se encontraram no elevador. "Marina", disse ele, genuinamente feliz ao vê-la. "Como estão sendo os primeiros dias?" Ela estava diferente, mais confiante, com uma roupa nova
e um corte de cabelo mais moderno. Estão sendo ótimos. Obrigada por perguntar. Você está radiante. Marina corou levemente. Estou feliz. É um trabalho que me desafia e me permite crescer. O elevador parou no 15º andar. Gabriel, disse Marina antes de sair, eu quero que você saiba que, apesar de tudo, sou grata. Não pela vaga. Essa eu conquistei sozinha, mas por você ter me ajudado a perceber que eu merecia mais. As portas do elevador se fecharam, deixando Gabriel com um sorriso no rosto e uma sensação de que, talvez, algumas histórias não precisem terminar para serem transformadoras. 3 meses se passaram desde que Marina começou seu novo trabalho. A transformação em sua vida havia sido completa, não apenas financeiramente, mas em sua autoestima e perspectivas de futuro. Ela havia conseguido alugar um apartamento melhor para ela e a mãe, em um bairro mais próximo do centro, e Conceição finalmente podia fazer o tratamento adequado para sua artrite. Marina havia se destacado no trabalho, mostrando uma capacidade natural para resolver problemas e lidar com pessoas. Helena já havia comentado sobre a possibilidade de uma promoção após o período de experiência. Na faculdade, sua performance também havia melhorado drasticamente. Sem o cansaço extremo da dupla jornada anterior, Marina estava entre as melhores alunas de sua turma. Era uma sexta-feira de final de tarde, quando Gabriel desceu ao 15º andar para buscar uns relatórios com Helena. Ele não havia conversado com Marina desde o encontro no elevador, respeitando o espaço que ela claramente precisava. Mas quando passou pela mesa dela, não pôde evitar notar como ela parecia tranquila e realizada, organizando documentos com a mesma dedicação que sempre havia demonstrado, mas agora com uma perspectiva completamente diferente. Marina, disse ele, parando ao lado de sua mesa. Ela olhou para cima e Gabriel ficou impressionado com a mudança em seus olhos. Havia uma confiança ali que não existia antes. Gabriel, como você está? Bem, e você? Está gostando do trabalho? Estou amando. É desafiador, mas me sinto útil, valorizada. Gabriel sorriu. Helena me disse que você tem sido excepcional. Não me surpreende nem um pouco. Marina corou levemente, mas não baixou os olhos como fazia antes. Obrigada. E você? Como vão os negócios? Bem, mas, na verdade, tenho pensado em fazer algumas mudanças. Que tipo de mudanças? Gabriel hesitou, depois se decidiu a ser honesto. Estou criando uma fundação para oferecer bolsas de estudo e capacitação profissional para pessoas em situação semelhante à sua, à que você estava antes. Marina o olhou com surpresa. Isso é incrível, Gabriel. O que te inspirou a fazer isso? Ele a olhou nos olhos. Você me mostrou quantas pessoas talentosas existem por aí, apenas esperando por uma oportunidade. Eles ficaram em silêncio por um momento, absorvendo o peso da conversa. Marina, disse Gabriel finalmente, eu sei que você disse que éramos de mundos diferentes, e talvez ainda sejamos. Mas você acha que pessoas podem mudar? Que mundos podem se aproximar? Marina estudou o rosto dele, vendo algo diferente, uma humildade e uma sinceridade que não estavam lá antes. Eu acho que qualquer coisa é possível quando as pessoas estão dispostas a crescer, respondeu ela cuidadosamente. E você estaria disposta a tomar aquele café comigo? Como duas pessoas que se respeitam e querem se conhecer melhor. Marina sorriu pela primeira vez em meses quando olhava para ele. Eu acho que sim, mas não como a faxineira e o executivo, como Marina e Gabriel. Exatamente como Marina e Gabriel. 2 anos depois, Marina estava formada em enfermagem e trabalhando no hospital mais conceituado de Belo Horizonte, um emprego que conseguira por mérito próprio após um processo seletivo rigoroso. Gabriel havia expandido sua fundação e já havia beneficiado mais de 100 jovens em situação semelhante à que Marina havia enfrentado. Eles estavam sentados no mesmo café onde haviam tomado sua primeira bebida juntos, fora do ambiente de trabalho, comemorando o 2º aniversário de namoro. Você se lembra, disse Gabriel segurando a mão de Marina, quando você disse que éramos de mundos diferentes? Lembro, e éramos mesmo. E agora? Marina sorriu, olhando para o anel de noivado simples, mas elegante, que Gabriel havia lhe dado na semana anterior.
Agora eu acho que construímos nosso próprio mundo. Um mundo onde o que importa não é de onde você veio, mas para onde está indo. Gabriel beijou sua mão. E para onde estamos indo, enfermeira Santos? Para onde o amor nos levar, senhor Monteiro? Para onde o amor nos levar? Do lado de fora do café, a cidade de Belo Horizonte continuava seu movimento constante, cheia de pessoas com sonhos e histórias para contar. E naquele pequeno café no centro, duas dessas pessoas haviam descoberto que, às vezes, quando o coração está aberto e as pessoas estão dispostas a crescer, os mundos não são tão diferentes assim. A história de Marina e Gabriel se tornou uma lenda no edifício Minas Corporate, contada sussurrada entre os funcionários como prova de que milagres ainda acontecem quando dignidade encontra humildade e quando o amor é mais forte que qualquer barreira social.